certeza de que o céu é como um som. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui. Nós vamos ler o texto que está em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Lá diz assim: quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Tem um estudo muito interessante de um cientista que ele estava observando as dificuldades, as preocupações com o crescimento populacional. Havia uma preocupação se, crescendo muito a população, o que a raça humana seria capaz de fazer, se a raça humana seria capaz de se sustentar com um crescimento populacional desordenado. Então, esse homem, ele decidiu fazer uma experiência. Para tanto, ele capturou ratos, uma quantidade grande de ratos. O nome dele é John Carroll. John Carroll construiu uma espécie de cidade de ratos, uma cidade metálica. Ele já havia feito várias experiências, esses ratos, em uma fazenda, num cercadinho, e estudado o comportamento dos ratos. E aí ele chamou esse experimento, que foi um dos experimentos mais assustadores do mundo. Todas as nações, quando souberam o resultado dessa experiência, ficaram muito alarmadas e gerou muita contradição. Em 1974, ele construiu essa República dos Ratos, chamada Utopia dos Ratos, e tinham 4 pares de camundongos saudáveis. Ele pegou 8 ratos, 4 pares, e colocou nesse cercadinho, mas era um cercado que era um tanque metálico de 2,70 metros quadrados, tinha 1,5 metro de altura, a uma temperatura de 20 graus, que fosse confortável para os ratos, 256 abrigos, com a capacidade de 2.200 ratos, poderia comportar bem. Era uma cidade feita para os ratos. E ele, nessa experiência, ele denominou etapas, chamou cada etapa por um nome. A primeira foi fase de ambição. Esse grupo de ratos, a primeiro momento, os camundongos, eles começaram a se organizar, eles fizeram seus ninhos, eles definiram os papéis de cada indivíduo nessa sociedade de ratos. A cada 55 dias, essa população ela dobrava e havia ali quase 2.000 ratos no final dessa etapa, porque eles começaram a crescer. A segunda fase, que John chamou de fase de exploração. Os machos, que eram os machos dominantes, ele apelidou esses machos de bonitos. E eles passaram a controlar o território. Os bonitos, que eram os machos dominantes, eles passaram também a agredir os outros ratos. Eles ficavam com uma área muito maior. E os ratos mais fracos começaram a se isolar nos cantos, nos lugares mais apertados. O tempo foi passando e esses ratos, chamados ratos bonitos, eles se tornaram também os canibais. Eles começaram a devorar os ratos mais fracos. E assim, sem motivo, porque havia alimento ali, havia comida nesse lugar, eles não precisariam. E eles também passaram a abandonar os seus papéis, abandonaram o papel naquela sociedade que eles haviam organizado. Porque, no primeiro momento, haviam os machos, as fêmeas e os filhotes. E a sociedade dos ratos estava muito bem organizada e cada um tinha o seu papel e era reconhecido por cada indivíduo. Só que o tempo foi passando e esses mais fortes começaram a se desligar dos seus papéis, pararam de procurar as fêmeas, pararam de proteger seus filhotes. As fêmeas
por conta dessa desordem que começava a crescer na utopia dos ratos, elas também pararam de proteger seus filhotes, começaram a agredir seus filhotes. Os filhotes, a nova geração, quando perdeu essa referência de pai, né, mãe, eles também perderam os padrões de acasalamento. Eles não sabiam como fazer para acasalar. Depois de 600 dias do início dessa utopia dos ratos, que foi a 25ª experiência, a sociedade dos ratos começou a morrer e desapareceu, sobrando apenas um rato. Nós começamos fazendo essa ilustração da utopia dos ratos, porque ele acreditava que o comportamento dos ratos era uma forma de espelhamento, era uma forma de representar o que aconteceria com a sociedade humana. O tempo ia passar e o mundo, os homens iam perder suas referências, os homens iam perder seu lugar na sociedade, seu papel, não iam mais entender e se interessar pela sua importância na continuidade da raça humana. As mulheres iam deixar seus compromissos de lado e os filhos iam nascer sem uma referência de família. E a família ia se enfraquecer e sem a família o mundo se extingue. Nós estamos estudando sobre o cavalo preto do Apocalipse. O cavalo preto, ele é um caos. Ele é um ponto de chegada a partir de uma cadeia de acontecimentos que começa com o cavalo branco. Nós começamos a falar que o evangelho ele começou a crescer no mundo, se representar no mundo, se fazer presente, foi perseguido, houve guerras. Após as guerras, que foi o cavalo vermelho, que acontece ao longo da história de várias maneiras e acontecerá também no final dos tempos, bem próximo à volta de Cristo, o cavalo preto ele vem depois das guerras também como o resultado da destruição da ordem. Nós temos, por exemplo, hoje o exemplo da guerra da Ucrânia, que é um exemplo recente. Nesse exemplo recente, quando a Rússia invade a Ucrânia e destrói vários celeiros, né, vários centros de indústria que havia na Ucrânia, esse país teve muita dificuldade de se sustentar, de honrar com seus compromissos comerciais no mundo, porque ele exportava e exporta ainda muitos produtos pelo mundo. Outros países também tiveram muita dificuldade, porque com essa guerra, os ramais de transporte, onde passa petróleo, ou a própria produção de petróleo, ficou muito prejudicada. E aí, o preço do barril sobe, o petróleo sobe, subindo o petróleo, sobe o preço do combustível, e o combustível está associado a tudo no mundo. A tudo. Estando associado a tudo, aumenta o preço dos alimentos, do transporte, do custo de vida, de toda e qualquer operação que se faz comercial no mundo. E também, por reflexo, os países começam a se juntar em grupos, né? O grupo dos países da OTAN e o grupo dos países que não fazem parte da OTAN, que são favoráveis à Rússia, que fazem comercialização com a Rússia. E aí se montam dois blocos, cria-se um rumor de guerra, uma possibilidade de terceira guerra mundial, talvez, quem sabe. Só esse rumor já vai prejudicar muito as bolsas de valores, sobe o preço de tudo, prejudica o investimento no planeta inteiro, o custo de vida aumenta e vai refletir aonde? Na nossa vida, na falta de emprego, na fome. Então, esse cavalo preto, o que ele significa? Ele traz uma balança para pesar. Essa balança vai pesar o que é essencial, o que tem mais valor. Se não se preocupava tanto com as diferenças ou o que vale mais, o que é essencial para a vida, no período em que se libera o cavalo preto, o mundo começa a pensar o que vale mais, o que é urgente. E o que realmente eu não preciso, eu preciso, o que é mais valioso, o que é urgente. Significa também a pobreza e a exploração, porque some o emprego, somem as possibilidades, a perspectiva de vida e tudo fica muito mais difícil.
e as pessoas passam mais necessidade. Significa exploração, porque vem depois da guerra e gera uma crise financeira. Significa escassez no mercado, porque reflete na crise, na falta de alimentos que não são entregues. Acordos comerciais são cancelados no mundo entre países. Algumas embarcações não podem passar pelo mesmo lugar onde havia guerra. Ele é uma consequência do cavalo vermelho. Quando a paz é tirada, os meios de comércio são prejudicados. Sem meios de comércio, o mercado é prejudicado. Com o mercado prejudicado, vem a escassez. E os produtos não chegam. Se há escassez, os preços aumentam, o petróleo sobe e tudo fica mais caro. E os reflexos do cavalo preto no mundo? Como isso se reflete no mundo? Se os preços aumentam, o custo de vida se agrava. Com o custo de vida agravado, os investimentos desaparecem. Sem investimentos, o desemprego e o trabalho informal cresce. Menos arrecadação dos governos. Os governos, com a importação e exportação, eles também vão arrecadar impostos, e esses impostos são revertidos para quê? Para todo investimento dentro do país, em obras, na saúde, na educação, enfim. Se o país não se desenvolve, a pobreza cresce. É chamado de sanções comerciais, né? Cuba sofreu uma sanção comercial há muitos anos atrás pelos Estados Unidos, e Cuba dizia-se, né, que Cuba ia muito bem, que ela ia se desenvolver, que ela ia crescer, mas com as sanções comerciais, muitos países que eram aliados dos Estados Unidos não puderam comercializar diretamente com Cuba, porque senão os Estados Unidos cortaria as relações. Ficou assim: ou você comercializa com Cuba, ou você continua sendo meu parceiro comercial e eu compro de você, e eu sou um grande cliente, eu sou um cliente importante para você. Isso vai acabar. Eu não vou mais ter aliança contigo. Isso são as sanções, reflexos de um tipo de cavalo preto. O cavalo preto, os preteristas vão atribuir essa chegada desse aspecto que está no Apocalipse como um acontecimento do primeiro século nas igrejas. Nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse. Aqueles que confessavam o Senhor Jesus como seu Salvador, eles não tinham direito, não era dado a eles a possibilidade de comercializar, de vender seus produtos, de ter crédito no mercado, de terem seus nomes como comerciantes mesmo. Então suas famílias padeciam necessidades. Um denário era uma moeda romana que representava um dia de trabalho. Antes do cavalo preto, um dia de trabalho valia 12 litros de trigo. Depois do cavalo preto, um dia de trabalho vale 1 litro de trigo. Um dia de trabalho vale 3 litros de cevada. Porque a cevada era um alimento dos animais. Era um alimento dos animais. Sempre haverá desigualdade social. O que nós precisamos lutar é que haja justiça social. Porque um emprego sempre ganha mais do que o outro. Nunca que o diretor-geral de uma empresa multinacional vai ganhar a mesma coisa que o florista que trabalha como funcionário num quiosque na esquina. Nunca. Entretanto, todas essas profissões, elas são muito importantes. Elas têm seu valor. Então, pelo que podemos lutar? O que podemos esperar para que haja igualdade? Igualdade de direitos, igualdade de uma vida digna. É certo que sempre existirá diferença entre o salário de um emprego ou outro, mas o que nós devemos orar e sempre buscar é que a nossa sociedade ela dê possibilidade para tanto o diretor-geral de uma empresa multinacional levar sua família para ir comer num restaurante, sair no final de semana, sentar na frente da televisão e assistir um programa e dormir numa cama confortável, pagar suas contas, viver uma vida digna,
tanto esse homem quanto aquele outro que ganha muito pouco. Ou seja, uns ganham mais, outros ganham menos, mas havendo justiça social, que todos possam viver uma vida digna. Mas o cavalo preto, ele é, por si, um aspecto que desordena tudo isso, que cria o caos, que cria um problema sério. E aí também o texto fala: não danifiques o azeite e o vinho, no verso 6. O que ele quer dizer com isso? O azeite e o vinho eram um artigo adquirido pelos ricos do primeiro século, do segundo século. E Apocalipse vai usar esses elementos para dizer que, no momento de caos, os mais poderosos vão tentar proteger aquilo que eles estão acostumados a sempre ter. Eles vão querer continuar tendo o padrão de vida que eles sempre tiveram. Em tempos de dificuldade, o que acontece? Todo mundo empobrece de forma igual? Não. Em tempos de dificuldade, os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos estão cada vez mais ricos. O texto está falando, quando não danifique o azeite nem o vinho, é o grito daqueles que têm maior poder aquisitivo, dizendo: nós vamos preservar o nosso padrão de vida. E aqueles que são mais pobres, eles que se resolvam, eles que deem seu jeito, porque nós vamos nos proteger. É isso que acontece. O que o cristão deve pensar em tempos de cavalo preto? O que o cristão de hoje deve pensar quando ele tem a certeza de que a palavra de Deus fala a verdade e ela anuncia que quanto mais próximo da vinda de Cristo, essas coisas vão se repetir. Quanto mais perto da vinda de Cristo, o cavalo preto, ele vai se estabelecer na terra. O que podemos acreditar, irmãos? O que podemos crer? O que podemos fazer? É usar como exemplo os irmãos cristãos do primeiro século, como eles se comportaram em tempos difíceis. Eles eram convidados a negar o nome de Jesus, a negociar os seus valores, a negar a sua fé, para poder ter maior facilidade de viver. No entanto, eles jamais negociaram os seus valores, eles permaneceram na fé, eles guardaram o nome de Jesus, eles defenderam a palavra do Evangelho até a morte e esperaram em Deus, enfrentaram as suas dificuldades. O cavalo preto, ele é uma profecia, uma palavra para a igreja, para aqueles que poderiam entender a voz de Deus, uma voz de alerta em dizer que em tempos de dificuldade você deve se prender à fé. Em tempos de penúria, em tempos de falta de oportunidade, em tempo de carestia, de mercados vazios, precisa acreditar que existe um Deus que cuida de nós, que sustenta a nossa casa, que coloca a comida na nossa mesa e que nos dá emprego e que nos dá um caminho para seguir. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus nos dê coragem para enfrentar os tempos difíceis. Que Deus nos abençoe. Amém.